Noite, inquietos, tudo bem? Vamos então para a última parte desse tema de pessoas, liderança. Já falamos em duas etapas, já falamos de colaboradores também em dois áudios, e agora vamos fazer a conclusão e falar especialmente sobre os times de atendimento, os mais conhecidos como os atendentes. Muito bem, pessoal. Olha, até mesmo a capacidade de resolver os problemas nas centrais de atendimento, ele precisa começar a sair do pensamento puramente racional. A gente tinha no passado, a gente vivia num ambiente que era mais centralizado e isso favorecia a razão. Hoje, os clientes podem conversar com as empresas através de vídeo, de chat, de mídias sociais, né? E tudo isso favorece uma expressão mais emocional. Se a gente pensar nos scripts engessados que ainda estão no atendimento, é cada vez mais difícil deixar o cliente satisfeito e os consumidores, porque eles estão muito empoderados. A gente vem falando isso aqui. Embora a gente tenha bots que já estão sendo preparados com algoritmos para lidar com as emoções humanas, a tendência, segundo pesquisas, gente, é que os atendimentos para clientes de mais alto valor fiquem mesmo com os humanos, capazes de administrar problemas complexos e de interações mais caras, né? O atendente humano será o funil de pós-vendas de uma estratégia, por exemplo, de sucesso do cliente, onde você vai gerar novos negócios, mais receitas, mais insights a partir dos clientes que já estão na carteira, né? Custa dois dados importantes. Primeiro, que custa 17 vezes mais caro você adquirir um cliente do que manter. Então, neste mundo super competitivo, faz todo sentido o funil de pós-vendas, né? Principalmente no atendimento aí de saque, que é um celeiro de oportunidade. E outro ponto é que essa pesquisa é uma pesquisa da McKinsey, que foi feita com liderança e que enxerga no atendimento, né, uma concentração de interações de mais alto valor, clientes mais importantes, né, e o call center deixando então de ser centro de custo para ser um centro de lucro, vamos dizer assim, né? Se tornando um hub de canais e também de interações mais bem resolvidas, né? Que possam agregar valor. Então, gente, as novas formas de treinamento do atendente de call center se fazem necessárias no mundo em que a razão está ficando cada vez mais líquida, né? Então, a gente tem que pensar que é necessário sofisticar o treinamento dos atendentes que estarão dedicados às interações de alto valor e até mais complexo, né? Uma vez que a inteligência artificial ela vai ficar com as interações mais simples e de baixo custo. Então a gente tem que pensar que é preciso investir parte dos ganhos obtidos pela transformação digital, que traz redução de custo, né, na capacitação dos recursos humanos, que serão mais valiosos, cada vez mais valiosos agora e mais para frente do que algum dia no passado. É como se o segundo nível fosse o novo nível 1. Né? Então, o que ainda não está claro, pessoal, é se as grandes empresas do mercado de terceirização de serviços de contact center, por exemplo, a Atento, a Teleperformance, a Concentrix, só para dar alguns exemplos, né? Se eles darão conta ou não de preparar essas pessoas. Ainda não temos a resposta se será possível que a gente tenha, talvez a gente veja, tá, uma internalização das operações dos contratantes. Então, porque se você vai atender diretamente no suporte essas interações, que serão mais complexas e de clientes mais caros, então talvez isso fique dentro das empresas. Então é uma discussão ainda que
está tendo hoje. A gente não tem essa resposta, mas é importante que fique no radar dos inquietos, tá? Um outro ponto que a gente tem que chamar, ficar no nosso radar, é a neuroeconomia. Você vai ouvir falar muito de nudge ainda por aí, que é o empurrão a partir de um insight que você recebe externo e te provoca uma mudança dentro a partir de uma atitude, né? É uma ciência que começa a fazer muito sentido para a área de atendimento, né? Porque mexe com a economia do comportamento e é em oposição à abordagem econômica tradicional, que vê a dinâmica do mercado como fruto de decisões puramente racionais. A neuroeconomia vai no outro sentido. A economia do comportamento considera a importância de fatores emocionais em tomada de decisão. E uma vez que o atendimento vai passar, pessoal, a ser centro de lucro e não de custo, é preciso pensar na mudança daquela de velha dinâmica que a gente conhece do atendimento, que é aquela gritaria, né, nas centrais de atendimento entre as empresas e os consumidores no tratamento das reclamações de um produto ou de um serviço, né? Aliás, as mídias sociais trabalham muito com isso, o Facebook trabalha muito com isso, a gente se sente uma emoção, né? Cada vez que você vê um clique, um like, aquilo mexe com você, ou você tem um sentimento de inveja, ou você tem um sentimento de desconforto, ou você tem um sentimento de injúria, ou você tem algum sentimento de recompensa, né? Com likes, com cliques, e aquilo começa a te levar em busca de algo, a estar mais tempo conectado ou em direção a um produto e um serviço. Então, gente, nessa era digital, um outro ponto que a gente tem que levar em conta é que o custo de um atendimento pelo telefone, ele chega a ser 20 vezes mais caro do que uma interação pelo bot, né? E é até por causa do custo que a gente vai ter que pensar que essas interações humanas não podem extrapolar o TMA. Aliás, TMA é um assunto bem bacana, a gente pode até falar sobre isso em outro momento, né? Então, uma saída é inserir na capacitação do time de atendentes, pessoal, a comunicação não violenta, que é uma série de conceitos, de conteúdos que ajudam a enxergar entre o relacionamento do cliente e do atendente uma continuidade entre as esferas de pessoal, interpessoal, social, né? E, consequentemente, proporciona formas práticas de intervir nelas, né? A comunicação não violenta ela pode facilitar situações onde os atendentes mais preparados saibam lidar melhor com medo, com vergonha, com acusação, a ideia de falha, da coerção, né? Ou dessas ameaças nas interações dos clientes, principalmente aí nas mídias sociais, né? O cliente mesmo você corrigindo, pedindo desculpas, o atendendo, ele ainda faz uma série de ameaças, né? Os processos, gente, nunca vão ser o estado da arte do ponto de vista do cliente, por mais que a gente se esforce, é sempre algo que a gente possa melhorar. Então, é preciso saber lidar com essas emoções. A ênfase, pessoal, é para que os atendentes lidem com as reclamações a partir dos sentimentos e necessidades dos clientes, de uma maneira que favoreça a solução. E não necessariamente significa a solução completa, mas o relacionamento pode acalmar uma situação, contornar uma situação, ainda mais no Brasil, que somos todos muito emocionais, né? Então, nesse sentido, a gente precisa rever, por exemplo, a monitoria de qualidade, que ela vai começar a ganhar cada vez mais relevância. Só que um ponto importante é que os critérios de avaliação eles passam a ser mais subjetivos, né? À medida que vão começar a medir, por exemplo, a aderência dos atendentes à estratégia de desintermediação, né? Porque se você está muito mais próximo do cliente, com essa ideia de mídias sociais, você investe como se fosse a empresa, né? Você veste a camisa muito mais da empresa. É a empresa que está falando com você, não é um atendente. E aí é preciso surgir novos critérios que o time de qualidade passa a investigar, né? Por exemplo, são 3 aqui bacanas que eu
já vi aqui funcionar e temos exemplos aí de bons resultados, tá? Que é o eu cuido, para você medir o esforço do atendente se relacionar com o cliente. O eu inspiro confiança, para mensurar o nível de segurança do atendente em ajudar o cliente. E eu resolvo, né, para você checar se o atendente, o que ele fala e como ele fala, se tem aderências com os processos de atendimento. Então são mais macro, né, e muito mais a ver com o relacionamento aí, a condução desse relacionamento. E é uma forma de você também estar muito mais próximo então, do cliente, porque ele está exigindo um nível de transparência maior do consumidor. E o atendente, então, ele vai, como eu falei, passa a responder ao cliente como se fosse a própria marca, e não apenas um representante da mesma. Aliás, semana passada eu fiz um benchmarking no Banco do Brasil. Nós vamos ter um áudio agora na próxima semana sobre esse assunto e um case bem interessante de como os atendentes se relacionam com o cliente, incorporando uma marca que tem 200 anos, que é o Banco do Brasil, né? E ao mesmo tempo de uma forma moderna. Nós vamos ter um momento só para falar disso aqui na próxima semana. Então, gente, você abre espaço para que o atendimento faça parte cada vez mais da estratégia de marketing e, consequentemente, vai inserir o atendimento no cerne da estratégia da empresa, né? Pessoal, nesse mundo pós-digital, né, o raciocínio é que os times de atendimento estejam preparados para negociar com as emoções, que deve ajudar mais do que atrapalhar diante dos problemas e das decisões do negócio. Essas decisões podem ser impulsionadas ou tomadas pela influência das emoções. Ainda mais agora que a gente encontrou, né, que se encontra no digital espaço para fluir diretamente com mais perspectiva entre as empresas e os consumidores. Muito bem, é legal que você diga, comente, diga o que você acha para que a gente possa cada vez mais ampliar esse assunto. O que você diz?